Paz seja com todos, Deus vos abençoe. Mais uma oportunidade de nós falarmos da palavra de Deus e agradecemos a todos que têm assistido, compartilhado, também deixando like, né? Estamos perto, muitas pessoas já deixou like. Estamos aí com uma visualização já com um número bem alto, de 2.300 quase já, eu acredito, né? E também inscrito, tem bastante inscrito, né? Então, mas o mais importante para mim é o like, né? Porque o like, o algoritmo entende como aquilo foi importante e propaga isso. E nós estamos com uma urgência de evangelizar, estamos com uma urgência de que possamos ser usados por Deus para um aprendizado das pessoas que ainda não conhecem o plano lindo, maravilhoso que Deus tem na pessoa do Senhor Jesus para a nossa salvação. Amém? Então, você vai deixar o seu like, que é muito importante. Você vai também compartilhar ou também, né? Você vai, se quiser se inscrever, inscreve. Se não quiser, para mim não tem problema, tá? Mas, então, nós estamos numa campanha evangelística e você é missionário nesse assunto. Quando você compartilha, você está fazendo missões, né? Você que ainda não é evangélico, daqui a pouco você vai ter a alegria da salvação, vai ter o teu nome escrito no livro da vida e vai então também se tornar um missionário do Senhor Jesus. Amém? Estou contando com você, sim? Deus te abençoe. Nós vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 5 de Apocalipse, entendeu? E é um assunto interessante. Nós vamos então ouvir como que está escrito, ok? Está escrito assim, capítulo 5, a partir do versículo 1 aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, dizendo João, tá? E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo em cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo, né? E esse cântico é: digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. Para o nosso Deus o constituíste reino, sacerdotes reinarão sobre a terra. Maravilha, né? Aí tem algumas coisas que são figuradas, né? Vamos lá. 7 chifres, quer falar que é poder. É poder porque é um animal que tem um chifre, né? Tem muito poder o chifre do animal. Então, falando que o cordeiro tinha 7 chifres. Então, o que acontece é que os 7 chifres quer dizer perfeição de poder, né? 7 olhos é a onisciência de Deus que vê tudo, né?
a onipresença dele que está em todo lugar, vê e sabe de todas as coisas, né? E esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos também, mas também representa a igreja triunfante, né? Representa a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então o que acontece que nós acabamos de ouvir na leitura da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5, do versículo 5 até eu acho que o 6 ou 7, né? É que o João estava preso na ilha de Patmos por causa do evangelho. João, um dos apóstolos do Senhor Jesus, não é o João Batista. O João Batista, ele é um primo de Jesus, ele inclusive batizou Jesus. Mas o evangelista, esse João, ele morreu já com mais de 100 anos, ou 99, bem próximo a isso. Ele esteve preso na ilha de Patmos, que o faraó prendeu ele ali, e ele estava nessa ilha preso por causa do evangelho. E nesta ilha Deus deu a ele uma visão em que ele subiu em espírito até o céu e ele viu muitas coisas das quais está escrito em Apocalipse, entendeu? O que acontece? Ele viu aí um trono, né? E tinha alguém sentado no trono, e esse é Deus, que é o Yahvé, ou Jeová, né? O Deus Todo-Poderoso. E ele também viu um grande anjo que estava dizendo bradando, dizendo, quem abrirá o livro? Este livro é o livro das revelações de todas as coisas que aconteceria depois que Jesus foi morto e ressuscitou, e que estão acontecendo até hoje. Então, essas coisas precisavam de alguém que tivesse o direito de abrir esse livro, e também ali João viu isso, e o anjo falava que não tinha ninguém que podia abrir esse livro. Não tinha nenhum homem, ninguém, nem no céu, nem na terra, ninguém podia abrir o livro. Mas aí então um ancião lá bradou, né, dizendo, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, né, ele pode abrir porque ele venceu, né? E o leão da tribo de Judá é porque Jacó tinha 12 filhos, dos quais um chamava Judá. E dessa linhagem de Judá veio nascer Jesus, né, passando até ali por Davi. Por isso que é raiz de Davi. O pai de Davi é Jessé, e vem descendo até chegar a José e Maria, né, que são da linhagem de Davi, de onde nasce Jesus Cristo. Então, era um selo selado, com 7 selos. Era um costume assim, por exemplo, que derretia uma cera, e essa cera tinha como um anel do rei, aquilo quente, então derretia aquilo no livro, ou no rolo, né, ou de papiro, ou então de couro de animal, né, que era escrito também em couro de animal, e tinha o papiro, que era um papel que vinha lá do rio Nilo, uma coisa assim. Mas já o couro é o pergaminho, ok? Então era escrito em rolo, dava um trabalho muito grande para os homens que escreviam isso, porque eles copiavam aquela letra, era um manuscrito, uma coisa muito bonita, né? E ali então, os escribas, que eram os escritores, que escreviam isso. Então, esse rei era um costume de selar. Então, essa visão do livro não é um livro comum, é algo lá no céu que só Jesus podia abrir, que é o Cordeiro, né? Que é aquele diz que é o Cordeiro como tendo sido morto, que nós lemos ali, que é o Jesus que morreu na cruz, e ele venceu a morte e venceu o pecado por nós e venceu os demônios. Então ele tem direito de abrir o livro e fazer a revelação de tudo que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer até o final dos tempos, dos séculos, onde a terra terá o seu final, onde a igreja será arrebatada, onde vai aparecer o anticristo, onde vai aparecer as duas testemunhas, que é um assunto que eu não vou entrar nele. Então, tudo
naquele livro tinha alguém que tinha que ter o direito de dar o pontapé inicial nessa história com essa grande revelação. E não tinha ninguém, mas alguém grita lá e fala para João que sim, aquele que da raiz de Davi, né, que é o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele podia abrir. E aí então nós temos aqui os 7 olhos, nós temos os 7 espíritos, que é a perfeição do poder de Deus, né? Que não são 7 espíritos, na verdade. Digamos assim, tem 7 dons. Um profissional que sabe fazer 7 coisas, mas as 7 coisas de Deus são as mais maravilhosas que se possa dizer, que o Espírito de Deus tem o discernimento de tudo, né? E aqui falou que aqui nós temos aqui o leão e temos então o cordeiro. O leão da tribo de Judá é tido como leão porque o leão ele é abruptado, o leão a presa do leão, por maior que seja um boi, um búfalo, uma zebra, seja até próprio uma girafa, o leão, se ele cismar de pegar e dar um tapa no animal, né? E aquela unha dele penetra, agarra e segura, ele quebra o animal, né? Ele sufoca o animal. Então que eles tinham para comparar esse homem que vinha da tribo de Judá, falou assim, ele é o leão da tribo de Judá, ele vai quebrar com tudo, ele é poderoso, ele vai arrebentar com tudo, ele é poderoso. Então, isso até eu quero abrir um parênteses aqui agora para a gente poder entender, abrir um parênteses, né? Então, o que acontece? O povo de Israel esperava o Messias, e o Messias, eles tinham essa característica dele, daquele que vem e quebra com tudo, certo? Porque ele organizaria com certeza o exército que enfrentaria Roma, né? Os romanos que estavam ali, que eles tomaram o poder dos gregos, né? E teve outras dinastias que também passou ali por Israel. Então o que acontece é que o povo esperava um homem com o poder de leão, líder, para levantar o povo, a nação, porque Davi fez isso no passado e ganhou de todos os povos vizinhos ali, e todo mundo tinha que pagar imposto para Davi. E Davi enriqueceu muito. Salomão, seu filho, depois construiu com todos os aparatos de ouro, prata, madeiras especiais, o templo para Deus. Mas não vou entrar nesse assunto, tá? Só quero dizer que este é o homem que é o Messias que Israel esperava. Mas vem Jesus e nasce de uma família pobre, que mexe inclusive talvez com madeira, é carpinteiro, né? E nasce ali e começa então, nasce numa família pobre. Eles esperavam um rei, um leão, e vem um cordeiro, né? Jesus veio como um cordeiro, falou aqui, o cordeiro. E eles começaram a adorar o cordeiro e dizendo, você é bendito e ganhará todas as nações para Deus, você é vitorioso. Então o ganhar essas nações não é na espada, não é com a metralhadora, não é com um fuzil, mas é com o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus, fazendo-se homem, né? Nascendo de uma mulher, Maria, que para nós é santa, mas nós não a adoramos, porque a Maria, a Maria, ela foi agraciada por Deus e ela é uma santa mulher, né? Mas o que ocorre é que o Espírito de Deus fecundou nela a sombra do Espírito Santo, porque ela falou, mas eu não estou casada, como é que vai ser isso? Não, a sombra do Altíssimo será sobre você e você vai conceber o Filho de Deus. O Filho de Deus, né? Então o Filho de Deus em espírito, o Espírito que entrou em Maria, a carne, né, foi cedida pela ovulação ali de Maria, e ali Deus fez o milagre e veio nascer o seu filho, que é Jesus, certo? Beleza. Então, vamos agora. E esse Jesus morre. Maria é mãe dele, na carne, não no espírito, né? Seu pai não é seu pai no espírito, porque o espírito vem de Deus. Sua mãe não é sua mãe no espírito, é mãe na carne, né? Então o que acontece?
ele vem e morre, sai daquele corpo, né? E volta a ser Deus novamente. Logo então, ela agora torna-se filha ao invés de mãe, porque ele voltou à sua natureza de filho de Deus lá nos céus, né? Isso não vou entrar muito nessa questão não, porque nem todos entendem e nem tampouco nem todos aceitam, né? É complicado. Isaías 53, no versículo 7, está escrito, tá escrito que como um cordeiro mudo ele foi ao matadouro. É nisso que ele virou o cordeiro. Lá em Gênesis capítulo 12, Moisés, na libertação do povo, tirando o povo de Deus da escravidão do Egito, o que aconteceu? Deus falou, cada um mata um animal para si, e a maioria matou um cordeiro. E esse cordeiro, eles passavam o sangue dele no caixonete da porta. E então, aquilo ali era uma maldição para os que não tinham aquele sangue. Ia passar um anjo da morte ali, que ia passar por sobre. Essa palavra Páscoa quer dizer passar por cima, né? Tenha paciência aí, porque o vídeo vai ficar um pouco comprido. Você que está assistindo agora, espera mais um pouquinho aí, vai até o final, porque tem muita coisa boa que você vai aprender e você vai crescer espiritualmente. Olha, então a Páscoa significa que o anjo passou por sobre a casa que tinha sangue e naquela casa não morreu o primeiro filho, que é o primogênito, que era a 10ª praga ali no Egito, certo? A 10ª praga. Então, todas as casas que tinham sangue pintado nas portas era o povo de Israel. O povo do Egito, os animais, até o próprio faraó, né? Eu acho que Ramsés, né? O filho dele é primogênito. Morreu, não tinha sangue. Os animais dos egípcios, todo primeiro bezerro, todo primeiro cavalo, todo primeiro cordeiro, todo primeiro frango, tudo morreu. Em Israel, nem os animais morreram e nem os primeiros filhos. Todos ficaram vivos porque tinha o sangue na porta. Aquele sangue já simbolizava, né, a cruz aonde Jesus foi crucificado. Ali estava dizendo que pelo sangue do cordeiro que viria, né, nós seríamos salvos. Salvos de quê? Não de uma morte tão simples, mas de uma morte eterna, como a Bíblia fala. O próprio Jesus fala muito disso. As pessoas acham duro esse assunto, mas é onde haverá choro e ranger de dente eternamente, porque é a ausência de Deus, é a ausência do Espírito Santo, é a falta de comunhão com Deus. Você não sabe, muitos não sabem. Olha, nós ainda estamos com a presença de Deus em volta da terra. Nós ainda temos o calor do Espírito Santo na terra. Isso vai ter tirado da terra. Aqui vai ficar um povo depois na grande tribulação, sendo perseguido por Satanás, da pessoa da grande besta, aonde as pessoas que aceitaram a Jesus, mas não permaneceram, vai passar muito aperto, porque não vai comprar e nem vender, né? É uma pessoa, por exemplo, que está no Serasa, não pode comprar mais, não pode fazer crédito, nem nada, tem que comprar tudo à vista, tem que estar... Então, mas é como um fugitivo, entendeu? Que está com a prisão decretada. Ele é um caçado, ele é um procurado pela polícia. Então, vão viver assim escondido. Os que têm Jesus hoje, mas que não ficaram firmes. Aí o que vai ocorrer? As pessoas vão sofrer muito, mas hoje a porta é Jesus. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, né? Está ali escrito em João capítulo 10, versículo 9 ou 9 e 10, se eu não estiver invertendo, depois você dá uma olhada aí. Mas ele fala em João 14, eu acho capítulo 6, dizendo que eu, né, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque ele se fez homem, ele era o leão para quebrar tudo, mas ele chegou humilde, porque ele tinha que salvar
ele tinha que dar saúde, ele ressuscitou, ele curou o cego, curou o mudo, ele ressuscitou muitas pessoas, ele expulsou muitos demônios, ele libertou muita gente, ele deu comida, ele só fez o bem, mas morreu como a pior morte da época, aquele que é sentenciado à pena de morte. É aí que entra o detalhe que os evangélicos falam: aceite Jesus como seu Salvador. É isto, porque ele tomou o nosso lugar. Ele foi tentado de todas as formas, traído por todo mundo, o diabo preso, cortado, furado, apanhou, pregado no madeiro, mas ele não abriu a sua boca, ele foi como um cordeiro mudo. Isso aqui, Isaías 53, fala toda a crucificação de Jesus, você dá uma olhada depois, todos os pontos da crucificação estão ali, os mínimos detalhes, entendeu? Dizendo o que ocorreria. Então, se a Bíblia hoje cumpre na íntegra, ela cumprirá também no futuro. No futuro cumprirá tudo. Então é bom que estejamos prontos para o arrebatamento, para a volta de Jesus, onde nós vamos estar com Ele eternamente. Amém? Vamos então aqui. São 21 minutos já esse vídeo e eu quero fazer uma oração rápida para você, que é evangélico, é claro, mas para você que ouviu esta palavra e de repente entendeu que a salvação é uma coisa necessária na sua vida. Entendeu? Você é uma criatura, mas a palavra de Deus diz: todo aquele que creu no Senhor Jesus foi-lhes dado o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceu da vontade do homem nem da vontade da mulher, mas da própria vontade de Deus, que é o nascimento espiritual que o homem recebe, ou a mulher recebe, o jovem ou a criança recebe, porque nós estávamos mortos em pecados. Eu me arrependo dos meus pecados que eu vinha cometendo e agora eu entro na presença de Deus para ter uma novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6. Tá bom? Eu quero orar por você que está aceitando a Jesus e quero orar para você que é crente, que está voltando, e quero orar por você, para você que já é crente em Jesus, se fortalecer mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, salva esta vida que está te aceitando nesta hora. Meu Deus, eu não sei que hora é esta para eles, mas o Senhor é aquele que tem essa